Boa tarde ao senhor, a todos que acompanham. Bem-vindo público aqui nessa casa, a Casa do Povo Paranaense. Muito bem-vindos. Presidente, o Brasil, eu me preparei hoje para falar sobre a Copel, a nossa empresa de energia elétrica. Mas eu presido o PT, Partido dos Trabalhadores. E face a algumas insinuações e palavras colocadas, eu vou responder. O Brasil, o mundo, teve contabilizado semana passada 660 mil mortes. 30 milhões de casos, só aqui no Brasil. No Paraná, 2.420.000 casos, 42 mil mortes. Nem todas as guerras juntas da história da humanidade mataram tanta gente como o Covid. Mas tem uns aqui que, ao invés de vir debater esse tema, prefere destilar 9 dedos, bêbado, condenado, ladrão. Como é bom a democracia. Você pode falar o que quiser, mas pode ouvir o que não quer. E eu desafio o autor dessas palavras. O Lula teve no STF 24 processos, ou absolvido ou arquivado. Se o senhor tem prova de um deles, se o senhor tem prova de um deles, se o senhor tem prova de um deles, vamos deixar o orador falar. A omissão é crime. Se o senhor tem prova, leve. Traga, eu faço um desafio. Se o senhor provar um, eu renuncio o meu mandato. Se o senhor não provar nenhum, o senhor renuncia do senhor? O senhor renuncia do senhor? Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Deputado Celete, eu vou pedir aqui sua intervenção. Eu estou vendo gente agitada. E deputado Celete, deputado não, meu chefe da Casa Militar, eu determino, se alguém levantar a voz contra o deputado, por favor, educadamente retire das galerias. Depois o senhor restitui meu tempo, presidente. Cobrança de propina, suposta propina, para comprar vacina. Cobrança milionária nos valores da cloroquina, superfaturamentos indicados pela polícia. Orçamento secreto de 3 bilhões. Mansão para o Flavinho, de 6 milhões e a família. Ministro do Meio Ambiente, em 2001, interferiu na apreensão de madeira. Ministro da Educação, quarto ministro, liberação de recursos a troco de ouro a alguns pastores. Claro que a maioria dos pastores são gente de bem. E como em outros lugares aparecem pessoas que estão envolvidas em coisas erradas. Em todos os lugares existe isso. Mas eu estou me referindo especialmente ao Ayrton Moura e ao Gilmar Santos, que estão sendo colocados em exposição. Ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, desvios de recursos para candidaturas laranjas no ano de 2018. Suspeita de farturamento de ônibus. Olha, se esse é o governo da honestidade, ainda bem que eu estou do lado contrário dele. Ainda bem. Isso não representa o povo brasileiro. Fake news a dar com gosto. Mentira a dar com pau. Mas a verdade está na prateleira do supermercado. No preço da carne, no preço do arroz, no R$8 da gasolina. O povo não é mais tonto, não. Não vai cair nessa historinha. E é por isso que o presidente Lula lidera qualquer pesquisa que tem nesse país. E é nesse sentido, de esclarecimento da verdade, que a gente tem que jogar esse jogo democrático. Acho que passamos do ponto ao proferir palavras de baixo calão e insinuação grosseira. Isso não é dessa casa. Essa casa tem que se preocupar com o estado do Paraná. O senhor quer uma parte, deputado Maurício? Por favor. Deputado Arilson, a minha avó não era a mãe do Romanelli, mas ela me dava bons conselhos. E minha avó me contou um dia uma história de uma senhora de muita fé, diante de uma enchente, presidente Traiano, que tomava conta de sua cidade. A água começava a subir do rio e batia a porta de sua casa. Chegou um senhor numa caminhonete e falou: senhora, vamos que a água está chegando, o rio está subindo. E ela disse: não, eu tenho fé, meu Deus vai me salvar. A água continuou subindo, presidente. Chegou à janela da senhora. E ela já em cima da mesa da sala, vê lá fora um homem numa canoa. E ele fala: senhora, vamos, a água está subindo. E ela responde educadamente ao homem: não, meu querido, pode deixar. Meu Deus vai me salvar. A água continua a subir, chega ao telhado. Ela já em cima do telhado da casa, aquela tempestade, água arrastando carros, derrubando árvores, passa um bote dos bombeiros e tentam resgatar a senhora. E ela diz: não, meus filhos, o meu Deus vai me salvar. A água cobre a casa dela, ela em cima
da chaminé da casa, chega um helicóptero da polícia, tentando resgatar a senhora. E ela diz, não, meus filhos, o meu Deus vai me salvar. E recusa o salvamento no helicóptero. Ela vem a falecer. E nos portões do céu encontra o nosso Senhor. E fala, meu Senhor, dediquei tanta fé ao Senhor, acreditei tanto no Senhor. O Senhor não me salvou. No que Deus, em sua sabedoria, olhou para ela e disse, deputado Arilson, eu lhe mandei uma caminhonete, eu lhe mandei uma canoa, eu lhe mandei um barco e eu lhe mandei um helicóptero. E a senhora não deixou eu lhe ajudar. Eu imagino, deputado Arilson, o pessoal que é contra a vacina, se por acaso acometidos de Covid, chegarem ao céu, perguntando, meu Deus, o Senhor não me salvou, ao que Ele lhes responderá, eu lhe dei AstraZeneca, lhe encaminhei a Pfizer, lhe encaminhei a Coronavac e a Janssen. É impossível ajudar quem não quer ajuda. Muito bem, deputado Maurício. E é nesse sentido que a gente tem que fazer a discussão. Eu não vou fazer aqui a fala mais da Copel, até porque o tema que embute a gente nesse momento aqui é a discussão do projeto de proibição ao passaporte sanitário. Primeiro que não existe nenhuma lei no Estado que obriga a ter passaporte sanitário. Não existe nenhum documento com nome no Paraná chamado passaporte sanitário. O projeto que institui a apresentação do comprovante de vacinação é de minha autoria, está parado na CCJ. Eu, por entender a situação epidemiológica do momento e ver que não é necessário que seja instituído mesmo, eu vou pedir a baixa lá, na CCJ do projeto. Sabe por quê? Porque a situação mudou. Hoje, a condição epidemiológica é outra. Agora, a gente não pode construir uma lei que impeça a cobrança, ou melhor, a apresentação do comprovante de vacinação, que é uma medida restritiva. É uma medida que ajuda a se controlar a pandemia. A gente está aqui hoje, prevendo que no futuro, caso estoure um processo, como está na China nesse momento, como está em alguma parte da Europa, proibir uma medida sanitária recomendada por instituições de renome. Eu hoje, deputado Michele Caputo, consultei alguns médicos infectologistas e pneumologistas de todo o Paraná. Confirmaram para mim que, atualmente, não identificam a exigência de comprovante de vacinação. O Tribunal de Justiça é um exemplo que revogou a ação que tinha por entender a condição epidemiológica que existe no momento. A questão se transformou, aqui na casa, numa bandeira ideológica e não epidemiológica. A questão aqui está mais para curtida e like do que necessidade. A nossa responsabilidade é pela legalidade, mas principalmente pela saúde coletiva. No momento, a gente não precisa nem aprovar o passaporte e nem proibir o passaporte. No momento, a gente precisa ter prudência e deixar que a autoridade sanitária competente se manifeste. Porque no momento que precisava ter, não teve. Agora que não precisa ter, querem proibir uma coisa que não existe. Que raio controverso que é esse que domina esse ambiente? É a pressão? Eu não me intimido por pressão, seja na rede social, seja presencial. Eu sempre fiz política com P maiúsculo e ouço todos, inclusive eles que estão aqui com o direito deles, de se manifestarem e colocar a opinião deles. Eu tenho opinião contrária, simples, mas não vou desrespeitar ninguém. Acho que o momento tem que ser condicionado à autoridade sanitária. A Secretaria de Estado da Saúde é a maior autoridade sanitária do município, do Estado. Aqui essa casa aprovou a lei do uso de máscara. Aqui essa casa revogou, acabou com a lei do uso de máscara. Para que essa casa vai se envolver num momento em que as condições epidemiológicas não exigem sequer o uso da máscara em alguns locais e nem esse cuidado em apresentação de vacinação? Essa casa está sendo imprudente e a gente só falta aqui, vir aqui nessa casa e fazer a lei do Corona Day, o dia que fizemos leis a favor do corona enquanto o povo, proibindo inclusive que a autoridade sanitária faça o trabalho correto. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero que o meu filho, o meu neto, quando eu tiver, saiba que eu participei de uma situação dessa. É um absurdo jurídico e inconstitucional. E aqui a oposição, caso derrotada, que é natural do processo democrático, nós entendemos ela inconstitucional e vamos recorrer ao órgão jurídico competente.
Por isso, o voto da oposição hoje é não ao projeto, respeitando... Pois não, para concluir. Respeitando, claro, a opinião dos outros parlamentares. E eu acho que o governo estadual, e aqui eu quero saudar o Michele Caputo, que é o novo líder do governo, um ótimo parlamentar. Marcel Micheleto, desculpe. Porque o governo deveria liberar sua base, para a sua base exercer o direito de manifestação, sem ter uma posição do governo. Que a questão de saúde pública é uma questão de todos, e não do posicionamento político. Obrigado, presidente. Último orador, pela liderança do governo, deputado Marcel Micheleto.